Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos a esta tertúlia. Ahm, é a segunda tertúlia que nós temos deste ano, deste programa que iniciamos. O que é que nós esperamos com estas atividades? Enfim, debater em cada uma destas sessões um determinado tema. Hoje temos aqui o tema das emoções e, ligado às emoções, este aspecto do bullying que às vezes as famílias um, falam connosco e dizem que é um problema, e portanto trouxemos este assunto aqui com a nossa psicóloga Madalena Formosele, que trabalha na clínica Psicologia, na oficina da Psicologia, que é uma parceira da APNF, e nós esperamos que elucidar um bocadinho sobre o que é isto do bullying, quais são os sinais de alerta, quando é que passa a ser algo prejudicial para a pessoa que sofre de bullying, quando é que estas às vezes interações entre pares é aceitável, é saudável ou passam a determinada barreira, e esperamos que isto seja um momento interativo, que as pessoas possam colocar algumas questões, esclarecer alguns pormenores e que saiam elucidados e, e, e que seja e que possam pôr em prática, enfim, também, se calhar, algumas estratégias que a Madalena nos traz hoje para lidar com as situações. Portanto, não é só o aspecto do bullying, mas também é lidar com as emoções, com os altos e com os baixos, com os medos, com as aflições, com as desconfianças, enfim. Essas estratégias que todos nós precisamos para viver de forma mais descansada, não é? Então, só para aqui para introduzir, para apresentar um bocadinho a Madalena, ela é psicóloga clínica da área infantil-juvenil, é membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e, um, e é mestre em Psicologia do Bem-Estar e da Promoção da Saúde pela Universidade Católica Portuguesa. Iniciou a sua carreira no Hospital Beatriz Ângelo, prestando serviços de acompanhamento psicológico, terapias de grupo e avaliações neuropsicológicas à população adulta e idosa. Atualmente trabalha então na Oficina da Psicologia, que é uma parceira da APNF, da linha de apoio que nós temos, em Lisboa, no núcleo da infância e da adolescência. Portanto, ela tem experiência no trabalho com crianças, adolescentes, jovens adultos e respectivas famílias, realizando consultas psicológicas, avaliações psicológicas, orientação vocacional e aconselhamento parental. O ano passado, a Madalena trabalhou mais de perto connosco, porque foi convidada a dinamizar a Academia NFPU, a Academia de Jovens com NF, aqui que se realizou aqui em Lisboa, em agosto. Felizmente a Madalena e a sua equipa estiveram durante um fim de semana, estivemos todos juntos a trabalhar exatamente estas questões das emoções com. E muito bem-vinda, muito bem-vindos a todos, muito bem-vinda Madalena, é um gosto tê-la aqui e passo-lhe a palavra. Olá a todos. Obrigada, Elizabeth, por esta introdução e obrigada a todos pelo convite para estar aqui hoje convosco, para termos um bocadinho aqui as ideias. Como a Elizabeth já disse, eu hoje vou falar um bocadinho sobre o bullying e a neurofibromatose, mas isto é uma tertúlia, portanto, se vocês quiserem interromper a meio, sintam-se à vontade. Eu criei aqui uma pequena apresentação, mas com muito tempo no fim para podermos discutir, poderem fazer perguntas, eu responder o melhor que sei e debatermos aqui as ideias, porque é assim mesmo que nós aprendemos e que crescemos. E porquê este tema? Nós sabemos que as crianças com NF têm um maior risco de sofrer diferentes perturbações e dificuldades, como é o caso da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, como a doutora Ana Romana apresentou, dificuldades académicas e sociais, além das possíveis manifestações físicas. E, portanto, neste sentido, as pessoas com NF podem ser um alvo mais frequente de comportamentos de bullying e daí a pertinência deste tema. Eu vou começar então por fazer um ponto de partida e explicar um bocadinho o que é o bullying através de mitos e realidades. Depois passo para o poder do eu, falarmos aqui um bocadinho sobre os limites e a assertividade.
Em terceiro, falamos um bocadinho de emoções e pensamentos e aqui sim partilhar algumas estratégias convosco e por fim o tempo então para as perguntas e respostas e debatermos aqui as ideias em conjunto. Ok, então começando pelo início. Começo logo aqui com um possível mito ou realidade, que é o bullying é apenas uma fase normal da infância, algo que todas as crianças passam. O que é que vocês acham? Que é um mito ou que é um facto? É uma realidade. Bem, Acontece mito. muito. Pode deixar perfeitamente. Mas tem pele, obviamente. É um sim, facto, não é? Mas ao mesmo eu tempo também acho que é uma realidade, sim. é uma realidade. No entanto, Veja, acaba por ser mais um ou menos mito porque 10 não é vezes uma coisa normal. vestido. Ali a palavra Vestido, normal da claro, infância sempre. é que está-nos a Este passo atrapalhar a situação. A palavra aqui normal realmente é que nos diz que isto é um mito, porque nenhuma forma de bullying deve ser normal ou aceitável. Preparar uma criança para a vida não pode incluir, de forma alguma, a normalização da violência. Antes devemos educá-las para o respeito, para a igualdade, para a não violência e não discriminação. Neste sentido, o que é então o bullying? O bullying corresponde a qualquer comportamento exercido por um indivíduo ou um grupo com a intenção de controlar, prejudicar ou magoar alguém, seja física ou psicologicamente. Ok, passamos então aqui para um novo mito barra realidade. O bullying não passa de uma discussão, de um desentendimento, um ato isolado de agressão, desrespeito, intimidação ou um conflito entre pares. Aqui, mito ou realidade? Se alguém quiser responder. Mito. Mito. É um mito, sim. Boa. Exatamente. Claro que é um mito. O bullying distingue-se destas situações, em primeiro lugar, pela intencionalidade, não é? O comportamento é premeditado, visando provocar o mal-estar e conquistar controle sobre outra pessoa. Não se trata de uma simples brincadeira, mas de uma ação deliberada com um objetivo mais perverso. Em segundo lugar, distingue-se pela repetição, não é? O comportamento de bullying não é um incidente isolado, não ocorre apenas uma vez. Repete-se e torna-se uma prática regular. E esta repetição é então um indicador crucial que diferencia o bullying de outros tipos de conflito. E por último, pelo desequilíbrio de poder ou de força. Numa situação de bullying, existe sempre este desequilíbrio entre quem agride e quem é agredido. Uma ou várias pessoas usam o seu poder, que pode ser a força física, mas também pode ser o acesso a alguma informação mais constrangedora, para controlar, prejudicar ou magoar alguém aparentemente mais fraco ou vulnerável. Um quarto mito ou realidade. Só os comportamentos mais visíveis são considerados bullying. Acham que é mito ou verdade? Acho Também que é um mito. mito. Concordo. Os comportamentos de bullying podem ser mais ou menos visíveis, porém, todos incluem alguma forma de intimidação, agressão ou humilhação física, psicológica, relacional ou sexual. E os vários tipos de bullying incluem, como vocês conseguem ver aqui no slide, o bullying físico, que é o mais comum, mais conhecido, onde o agressor bate, arranha, rouba, empurra, entre outros. O bullying verbal, onde se insulta, ameaça, ofende-se, provoca-se, entre outros. O socioemocional, onde se espalha boatos ou se difama alguém, se exclui uma pessoa de um grupo, fazer com que ela se sinta rejeitada. E por último, o cyberbullying, que é assim o tipo de bullying mais recente, que é através da internet, por exemplo, das redes sociais, onde se enviam mensagens ameaçadoras, por exemplo, ou se partilham informações ou fotografias comprometedoras, entre outros. Portanto, de todo que são só os mais visíveis, porque, por exemplo, aqui a parte socioemocional, a cyberbullying, pode não ser tão visível, mas é bullying e tem muitas consequências. Ok, um quinto mito ou realidade. O bullying pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer contexto e faixa etária. Verdade. Verdade. Isso mesmo, é um facto. Qualquer pessoa pode ser vítima de bullying. No entanto, obviamente, existem alguns fatores que podem tornar a pessoa mais vulnerável a estes comportamentos. Por exemplo, e aqui tomando o exemplo da neurofibromatose, a PHDA. Muitas pessoas com neurofibromatose têm a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, como já foi referido na outra tertúlia, e estas pessoas podem ser mais vulneráveis a comportamentos de bullying porque por consequência da PHDA, podem ter alguns comportamentos que podem não ser tão adequados socialmente e, infelizmente, levam ao afastamento e rejeição por parte de pares.
Outro fator de risco pode ser o facto de ser visto como diferente pelos outros, por exemplo, por ser o mais baixo da turma, ou por ter algum tipo de deficiência, tanto física como psicológica, ou pertencer a uma minoria, por exemplo. E ainda o facto de ser mais introvertido, ou ter poucos amigos na escola, vários são os fatores de risco. Em relação aqui aos contextos, óbvio que é mais frequente na escola, mas pode ocorrer em qualquer outro lugar, por exemplo, nos espaços circundantes, nos meios de transporte, em casa e nas diferentes plataformas online. Eu trouxe aqui alguns números, dados, porque eu acho que é importante para nós percebermos a grandiosidade deste comportamento. A Unicef mostra-nos que uma em cada 3 pessoas em todo o mundo é vítima de bullying. E em Portugal, quase 50% dos jovens que participaram num estudo bastante grande revelaram estar envolvidos em comportamentos de bullying uma vez por semana, como vítimas ou agressores. Encontrei também um estudo que, apesar de ser muito raro existir estes estudos, encontrei um estudo com crianças americanas com NF1 e o bullying, que mostrou que 62% da amostra referiu ter sido vítima de bullying pelo menos uma vez no ano anterior. E 25% da amostra referiu sofrer bullying diariamente. Eu trouxe mesmo estes números porque são números grandes que nos devem preocupar e que devemos fazer alguma coisa com eles. Ok, falámos que qualquer pessoa pode ser vítima, não é? E aqui eu ponho-vos algumas características mais comuns das vítimas. Por norma, são consideradas mais frágeis pelos agressores, podem ter menos força física ou serem mais novas, têm uma visão negativa de si mesmas, portanto, têm uma baixa autoestima, a qual se agrava pelo bullying, obviamente. Muitas vezes adotam comportamentos passivos ou submissos que as tornam mais vulneráveis e inseguras. Não se sentem capazes de lidar com a situação, achando-se indefesas ou impotentes para resolver o problema, e em muitos casos ficam em silêncio por receio de novas agressões, por vergonha, por receio de que não acreditem nelas, por acharem que ninguém vai ser capaz de as ajudar. E tocando aqui neste último tópico, trouxe mais uma vez uns números, no sentido de, sabiam que mais de 60% das vítimas no mundo todo não denunciam o agressor? E que as que denunciam demoram em média 13 meses a fazer a denúncia. Portanto, aqui mais números daqueles que nos devem fazer com que queiramos fazer alguma coisa em relação a isto. Ok, mais uma frase de mito barra realidade. Os bullies nascem assim, com propensão para intimidar, bater e insultar. Bonito, acho Também eu. diria mito. É um mito. O bullying de todo que é uma identidade, mas antes é um comportamento aprendido. Muitos fatores, como personalidade, família, escola, podem contribuir para que alguém se torne um bully. E por vezes os bullies agridem por já se terem sentido agredidos anteriormente. Portanto, o bullying pode ser praticado por muitos motivos diferentes. Dificuldade em gerir as emoções, como estratégia para conseguir algo, por exemplo, para se sentirem mais importantes, para serem populares na escola, ou para simplesmente chamarem a atenção para si próprios, nomeadamente por parte da família. Por preconceitos para com a vítima, por exemplo, porque tem uma aparência diferente, como no caso da neurofibromatose, por exemplo, porque é mais tímida ou reservada, porque é de outra religião, de outra orientação sexual, por reprodução de comportamentos agressivos para com eles próprios ou na sequência da exposição a conflitos ou a comportamentos agressivos. E estes bullies geralmente têm menor empatia pelos seus pares e mais dificuldade em seguir regras. E por último, o último mito barra realidade que eu trago hoje é: só as vítimas é que são impactadas pelo bullying. Acho É que um mito, sim. E sim. eu trago-vos os 4 grupos essenciais que são afetados pelo bullying. Em primeiro lugar, e obviamente o que é mais afetado é a vítima. A vítima de bullying pode sentir preocupação e medo constantes, raiva, apatia, sentimentos de vergonha, dificuldades de concentração e de aprendizagem, desconforto físico, perturbações no sono, claro, uma maior vulnerabilidade a problemas de saúde psicológica. No entanto, também os agressores ou os bullies revelam problemas, nomeadamente dificuldades escolares ou académicas, taxas mais elevadas de consumo de substâncias psicoativas e a longo prazo têm o maior risco de se tornarem adultos mais dispostos à violência ou mesmo a crime. Em terceiro lugar, os observadores ou testemunhas também não são imunes ao impacto do bullying, contudo, o tipo de efeitos depende do tipo de intervenção.
As testemunhas passivas podem desenvolver sentimentos de culpa e vergonha, que podem evoluir para problemas de saúde psicológica, e o outro tipo de testemunhas pode desenvolver sinais e sintomas semelhantes aos das vítimas diretas. E por último, o último grupo que eu trouxe é a família, porque obviamente que também são afetadas por sentimentos de preocupação e impotência, níveis mais elevados de stress, dúvidas e incertezas sobre como ajudar o filho ou o irmão, o primo. Trago-vos também aqui, como a Elizabeth disse no início, sinais que podem indicar que o jovem poderá estar a ser vítima de bullying. E, portanto, temos alterações do humor, apatia, um choro, raiva, mudanças no comportamento sem explicação, por exemplo, adotar outro percurso para ir para a escola, uma recusa em ir à escola ou fugas da mesma, nódoas negras ou feridas sem uma explicação coerente, queixas físicas permanentes, dificuldade em dormir ou pesadelos, um afastamento anormal em relação à família, pais, amigos e violência autoinfligida, como comportamentos de automutilação, ideação suicida ou até mesmo tentativas de suicídio. Trago também os sinais que podem indicar que a pessoa pode praticar comportamentos de bullying. Por exemplo, ter uma grande necessidade de dominar os outros, ou tentar obter o que quer com ameaças, intimidar os irmãos ou outras crianças com quem brinca, gabar-se da sua superioridade, que pode ser real ou imaginária, zangar-se facilmente, ter pouca tolerância à frustração, ter dificuldade em obedecer a regras e em lidar com adversidades, fazer batota e mentir, e ter um comportamento de oposição e desafio à autoridade dos adultos, como aos pais, professores, educadores, entre outros. Ok, passamos então desta parte da introdução para o poder do eu, em que vamos falar um bocadinho sobre os limites e a assertividade. Relativamente ao limite, portanto, Helena, desculpe, sim, antes de passar ao seguinte tópico, não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguém claro, quer partilhar alguma coisa ou pedir esclarecimentos em relação a algum assunto. claro que sim. Ah, algum. Quer, Luca, queres perguntar alguma coisa? Anda, anda, já. Chega. Ok, eu acho que foi um retrato muito interessante e estes números que apresentou realmente são preocupantes, não é? Como disse. Uhum, E, e é difícil de contornar isto, não é? De eliminar esse flagelo. Acho que continua a ser crescente, não vejo uhum, a tendência uhum, para estabilizar ou diminuir. Podes. completamente, Não sei se a completamente. Kellen está aqui a colocar alguma pergunta no chat. Ela escreveu aqui eu. Diga, Kellen. Kellen, pode falar ou escrever. Hum, Pois, a família sofre muito, claro. muito E mesmo. nunca tiveram apoio dos professores ou de profissionais? Nunca recorreram a apoio? Nunca tiveram. E procuraram? Também é importante, Madalena, perceber onde é que se tratam estes problemas, não é? Uhum, uhum, uhum. Kellen, imagine o sofrimento que tenha sido tanto para a sua filha como para vocês. Por vezes, pronto, eu já vi que procurou no colégio. Se precisar de alguma coisa, no final, eu posso deixar o meu e-mail. Podemos falar um bocadinho por causa da parceria que temos com a APNF e a Oficina de Psicologia, porque teríamos todo o gosto de vos ajudar um Uhum, bocadinho, porque nunca é tarde demais para uhum. conseguirmos falar sobre estes temas. Mas Helena, porquê é que acha que demora tanto tempo a fazer uma denúncia e quão efetivas são essas denúncias às vezes enfim, se houver agressão física demasiado óbvia, né? Pronto, Uhum, temos a polícia, temos o hospital, temos isso tudo, uhum, mas estas mais menos evidentes, qual é o sucesso das queixas e uhum, de qualquer ação posterior? uhum. Por norma, as vítimas demoram muito tempo a apresentar queixa, ou às vezes nem apresentam, como os dados que eu apresentei há bocadinho, por medo, porque e muitas vezes são ameaçados pelos bullies e dizem: se tu contas, eu faço isto ou aquilo.
Pronto, e portanto eles não contam por medo. Muitas vezes as queixas que eles fazem também podem ser desvalorizadas, porque às vezes podem não contar exatamente como é, ou outras pessoas que estão à volta podem desmentir o que disse, por medo também, e portanto acaba por poder ser desvalorizado e ainda ser um sofrimento maior para as vítimas e um medo ainda maior de voltar a contar, porque acham que não vão acreditar neles. E por isso muitas vezes é que não existem denúncias, e os que denunciam às vezes demoram 13 meses, portanto mais de um ano, para contar o que aconteceu. Acha que nas escolas deveria de haver um espaço, não sei como, anónimo ou algo, não sei qual será o circuito, qual será a condição, qual será as características que favorecesse ou que facilitasse isso. Uhum. Eu no terceiro capítulo até tenho uma sugestão, até digo uma sugestão, porque, por exemplo, aquelas caixas, em que as pessoas podem pôr, situações que relataram em anónimo, portanto ninguém sabe que foram eles, ou mesmo que situações que vivenciaram, e podem denunciar o nome de pessoas, mas sem dizerem o seu próprio nome, pode ajudar muito. E claro, os professores, educadores, os pais também, todos os adultos de confiança à volta falarem sobre o tema, existirem palestras, conferências sobre o tema para se perceber o que é, os pais perceberem que sinais é que devem estar alerta, mesmo quando a vítima não verbaliza que está a sofrer, para ser uma detecção mais precoce e conseguirmos atuar tanto na vítima como no bully, porque o bully também merece toda a atenção, não é? Para conseguirmos que ele pare determinado comportamento que tem sempre razões por baixo, não é? Uhum, E atuar sim. aí. O meu filho esteve há pouco tempo numa escola de inglês, Uhum. no British Council, e eles são muito cuidadosos com este assunto e têm logo à entrada da escola um cartaz onde declaram muito bem que são totalmente contra isto e elencam os detalhes, os pormenores e os factos sobre o bullying e têm Uhum. um número, Bom, mostram disponibilidade para ouvir, para receber qualquer queixa e para. Pronto, mas aquilo também, no fundo, é um convite, apresenta-se como um convite a um local de bem-estar. Portanto, uhum. nós queremos todos contribuir para que isto, né? Portanto, não admitimos tal, tal, tal. Que Estava bom, muito interessante, sim. que bom, que bom. E Acho que acho devia de estar em todas as escolas. completamente, completamente. Concordo. Que bom que isso em alguns sítios já se começa a fazer. E é mesmo, devia-se generalizar para todas as escolas e todos os ambientes sociais em que as crianças e os jovens estão inseridos, apesar de poder ser em qualquer idade, não é? Mas aprendemos quando somos pequeninos e era ótimo. Não sei se alguém tem mais alguma questão antes de eu avançar. Aquela me diz, a minha filha sempre foi tratada como rebelde. Pois, às vezes, estes comportamentos, então, de alguma instabilidade ou de revolta, Claro ah, que sim. A podem ser raiva, entendidos. isso, a raiva e irritabilidade são sintomas muito comuns em vítimas de bullying. Porque sentem revolta, como a Elizabeth estava a dizer, e portanto podem ser vistas como rebeldes, como estava a dizer. O consumo de substâncias, por exemplo, também é comum para tentar apagar aqui, ou esquecer a situação que aconteceu e, portanto, mais uma vez poderem ser vistos como rebeldes. E aqui, sim, é tão importante a detecção precoce para percebermos porque é que há este tipo de comportamento e onde é que devemos atuar, não é? Não atuar no sintoma só, temos de perceber o que é que está por baixo. Porque o consumo de substâncias, a raiva é só um sintoma do que é realmente. Uhum, uhum. Acho que podemos passar. Ok. Só aqui uma chega antes da Madalena prosseguir. Elsa, sim. É que nas escolas públicas também existe sensibilização para o bullying. No agrupamento de escolas onde eu trabalho, é a polícia da Escola Segura que faz essa Uhum. sensibilização todos os anos, para que não se disseminam situações de bullying e ficam afixados nas escolas cartazes da Polícia da Escola Segura a alertar para essa situação. Bom, Obrigada, Elsa. obrigada.
Ok, então se calhar a seguir, se eu vou estando atenta ao chat, se entretanto mandarem alguma coisa, eu paro e falo um bocadinho sobre o que escreverem. Ok, então como eu estava a dizer, passamos então para o segundo tópico da apresentação, que é o que eu chamei de poder do eu, onde falamos um bocadinho dos limites e da assertividade. Relativamente aos limites, o estabelecimento e o reconhecimento destes limites pessoais constituem a base para relações interpessoais saudáveis. No contexto do bullying, a capacidade de nós conseguirmos delinear estes limites torna-se um mecanismo de defesa fundamental. Ao definirmos claramente o que é aceitável, os indivíduos criam um escudo contra potenciais comportamentos negativos. O ato de estabelecermos estes limites serve como uma estratégia de proteção, sinalizando aos outros que o seu bem-estar e dignidade não são de todos negociáveis. Relativamente à assertividade, ela surge como um elemento essencial na procura de uma comunicação e expressão eficazes. Envolve a articulação de pensamentos, de sentimentos e necessidades de uma forma clara, honesta e respeitosa, sem prejudicar nunca os direitos dos outros. No domínio do bullying, a assertividade torna-se uma voz corajosa que fala contra a injustiça. Esta competência capacita os indivíduos na navegação em conflitos, a fazer valer os seus direitos e a contribuir para o desenvolvimento de relações equilibradas e respeitosas. Ok. Relativamente à neurofibromatose, para estas pessoas que enfrentam estes desafios físicos, cognitivos e psicológicos, a importância de estabelecer limites e de adotar a assertividade é muito acentuada. Este caminho para fortalecer a autoimagem e promover a autoaceitação torna-se num aspecto crítico de resiliência contra o estigma associado à doença. O poder do eu torna-se então um escudo contra a negatividade, impulsionando a construção de uma identidade positiva e resiliente, apesar de todas as adversidades consequentes da doença. Mas então, como é que se estabelecem estes limites? Autorreflexão. Começar por refletir um bocadinho quais é que são os nossos valores, as nossas prioridades e o que consideramos ser um comportamento aceitável. Identificar as áreas em que nos sentimos vulneráveis ou em que sentimos desconforto no passado. Especificidade. Articular claramente os nossos limites. Que comportamento é que é aceitável e qual é que ultrapassa os limites? É importante sermos específicos sobre as ações ou palavras que nos deixam realmente desconfortáveis. Termos uma comunicação clara, portanto, expressar os nossos limites de forma assertiva e direta. Utilizar frases com o eu para transmitir os nossos sentimentos e necessidades sem culpar ou acusar os outros. Por exemplo, dizer: sinto-me desconfortável quando, ou preciso de usar o eu. Definir consequências. Comunicar claramente as consequências se alguém violar os nossos limites. Isto pode envolver distanciar-nos da pessoa, denunciar o comportamento às autoridades ou procurar apoio de amigos, familiares ou profissionais. A quinta, consistência. É fundamental impormos os nossos limites de forma consistente. As pessoas podem testar os limites, especialmente se os tiverem ignorado no passado. E neste sentido, é importante sermos firmes e inabaláveis na manutenção dos nossos padrões. Temos a procura de apoio, partilhar os nossos limites com amigos, com familiares ou colegas de confiança. Termos aqui este sistema de apoio pode ser um incentivo e ainda estas pessoas podem nos ajudar a reforçar os nossos limites quando for necessário. A educação. Óbvio que só se a situação o permitir, podemos aproveitar a oportunidade para informar as pessoas à nossa volta sobre a nossa doença ou situação, como é o caso da neurofibromatose. Uma maior consciencialização pode promover a compreensão e o respeito pelos nossos limites. O autocuidado. Como psicóloga não poderia deixar de dizer aqui o autocuidado, não é? Darmos prioridade a este autocuidado para nós criarmos resiliência. Cuidar do nosso bem-estar mental e físico contribui para a nossa força geral e capacidade de afirmar e manter os limites. Por último, penúltimo, avaliar e ajustar, portanto, avaliar periodicamente os nossos limites para garantir que estão de acordo com a evolução das nossas necessidades e circunstâncias. É importante estarmos abertos a ajustá-los com base nas nossas experiências e crescimento pessoal. E agora sim, por último, a procura de uma ajuda profissional. Portanto, procurarmos aqui a orientação de profissionais de saúde mental ou de grupos de apoio, onde poderemos conhecer estratégias mais personalizadas para estabelecer e manter os limites saudáveis. E estas são assim as 10 estratégias que eu pensei hoje para estabelecermos então os nossos limites pessoais. E desta forma termina o capítulo 2. Não sei se querem, se fazemos também aqui uma pausa para perguntas. Acho que no chat não consigo abrir o chat, mas acho que não há nada, pois não?
Não, não. Não. É a melhor arma ou proteção, não é? Ter a pessoa sentir-se forte e ter Claro. noção, noção do que é normal e do que Uhum. ultrapassa os Exato. limites. Sim, Isso. que é certo o que é errado, mas eu acho que para uma criança isso que ainda está em aprendizagem, não é? É muito difícil saber o que é Claro, errado, o claro. que é certo, o que é errado. Claro, e exatamente por isso é que o adulto tem um papel fundamental aqui. Porque, por exemplo, quando uma criança está de castigo, não se explica porquê, a criança vai repetir o comportamento porque não sabe que foi isso que fez mal. Esta comunicação clara, sobre isto está errado e por isso é que houve este castigo, para a criança perceber, ok, isto não se faz e isto faz, começar a criar os valores, começar a criar as coisas que gosta, que aceita, que não aceita fica mais Uhum. fácil, mas claro que é muito com o crescimento, não é? Não só dizer o que está errado, mas também dizer então como é que faz certo, não é? Exatamente, Pois, exatamente, exatamente. E aqui a família também ajudar a criança a ser assertiva, porque se nós desde o início, com um grupo de amigos, somos muito calmos e deixamos passar tudo, é normal que as pessoas se aproveitem, não é? sim, E aqui a importância de sermos logo assertivos e impormos logo os nossos limites desde o início para que isto não aconteça, porque depois, quando acontece, é mais difícil de voltarmos atrás. sim. E, claro, o ambiente onde este indivíduo está, seja família, seja escola, seja trabalho, quanto mais protegido, mais fácil é estas situações não ocorrerem, não é? Claro, Mas nem todos os ambientes são protegidos. claro, Ah, a professora Elsa, como professora, sabe que na escola e no recreio é outro mundo, não é? Diferente da sala Óbvio, de aula. sem dúvida. Eu até gostaria de colocar aqui uma questão à Madalena. Eu tenho pena que os pais de uma criança que eu acompanho não estejam presentes hoje, porque eles tiveram uma situação de bullying, sobre a qual conversámos a semana passada. uhum, E, e pronto, não conseguimos compreender muito bem a origem, pronto, da situação, porque no caso daquela criança, o bullying é ele próprio também uma criança com uma doença rara, mas que se encontra mais restringido nos seus movimentos, que a doença que ele uhum, tem não lhe permite juntar-se aos outros meninos. Não sei se será essa a questão que faz com que ele exerça bullying sobre os outros. E o que intrigava muito os pais era o porquê ter escolhido logo aquele alvo, com quem ele nem sequer tinha contacto. Porque eu ter escolhido aquele alvo que também era um menino que tinha uma doença rara. uhum, uhum. Aqui o bullying, claro, por ter essa doença e se calhar a adaptação à doença não foi a melhor, existe aqui revolta, não é? E portanto é normal que ele demonstre estes comportamentos mais agressivos e violentos. Depois aqui também seria mesmo muito interessante perceber qual é que é o contexto de vida deste menino, não é? As crianças aprendem muito pela observação. Se os pais em casa reagem com violência a conflitos, eles vão replicar esse comportamento. Portanto, era muito interessante perceber aqui qual é que é o contexto. E depois escolheu, provavelmente, um menino que também tem uma doença rara, porque, mais uma vez, é um alvo fácil, porque se calhar é um menino que se isola mais, porque tem algum tipo de dificuldade também, e portanto sabe que é mais fácil chegar a ele e magoá-lo, porque ele próprio sabe que é magoado facilmente, não é? Eles, por norma, têm uma autoestima muito baixa. Mas seria muito interessante explorar aqui com mais com o bully até o que é que está ali por baixo. É tudo um iceberg, não é? Cá por fora da água temos a raiva, o bater, o gozar e por baixo da água temos muito provavelmente grande tristeza, eh, um contexto de vida complicado, relações negativas. Era muito interessante aí. Ah, Elsa, isso tudo em contexto escolar? Sim, em contexto escolar. Os Sim, professores, o diretor de turma também esteve presente e, ok. pronto, e ficou decidido tomar algumas medidas, nomeadamente conversar com os pais do
do Vou menino perceber. e Uhum. do professor, sim, aliás, o pai da nossa criança, da APNF, estava extremamente preocupado com o outro menino também, porque é um menino que está sempre sentado, Uhum, que não pode brincar com os outros, uhum. e ele estava muito preocupado porque, corretamente, ele disse logo, se não se tratar a situação do outro, eu vou estar sempre preocupado com o meu, porque ele Claro. já percebeu que é um alvo fácil. Então, Uhum. mas agora seria uma excelente oportunidade de uma palestra com a Polícia de Segurança, da Polícia Segura lá na escola, convidá-los a falar agora e também perceber porque é que esse menino também está isolado na sala, não é? Porque é que não brinca, além da sua Tem a ver com a limitação doença. física, há muita maneira de integrar as pessoas, não é? Não temos que estar sempre a correr, temos que dar muitas maneiras de integrar uma pessoa que não tem Uhum. dificuldades motoras. Pois eu Uhum. entendi que ele estava sempre muito isolado por causa da doença, que é aquela doença parte os ossos com muita facilidade, não pode cair, e então ele está sempre muito isolado. O que é facto é que ele percebeu que aquele era um alvo fácil e foi logo aquele que ele escolheu. Claro. E é algo psicológico, físico, Não percebi, Elizabeth. a agressão é a nível psicológico. Curiosamente, a agressão foi apanhar o menino que nós acompanhamos de surpresa e gritar-lhe aos ouvidos. Assim de surpresa, por trás, o nosso menino tem um problema de epilepsia e ele teve logo um episódio de quase desmaio por causa dessa situação e depois não queria ir à escola porque estava com medo de encontrar o outro. E daí a preocupação dos pais. Claro. Agora lá está, isso é bullying ou é aquelas patifarias que se fazem de assustar e etc. Isso foi para mim ou mais para a Elsa? É para todos, discutir o assunto. É um episódio, foi um azar, uma brincadeira de mau gosto que correu mal, ou é uma coisa repetida, lá está. Agora Depois o está um bullying. ato isolado, não é? Exato. Ou seja, é repetitivo. Um Sim, ato ou isolado, até ele. mas houve intencionalidade provavelmente e houve aqui algum tipo de poder sobre ele por saber que se calhar este tipo de comportamento de grito podia causar dano, transtorno nesse menino. E, portanto, é mesmo importante estarmos aqui com um olho muito fixo neles e perceber se é uma coisa que se vai repetir ou não, e intervir. E é ótimo que a queixa tenha vindo logo da primeira vez que aconteceu, porque às vezes deixam, porque é só, pronto, foi só uma coisa, está tudo bem. Foi mesmo bom que ele tenha falado com os pais, vê-se que tem uma boa relação com os pais e isso é Não, ótimo. não foi Não ele que foi? falou, foram os colegas que denunciaram Ah, imediatamente quando o pai foi buscar à escola. Porque ele estava extremamente perturbado, ele claro. não ia contar, não ia contar. Ok, Eu não ok, sei, pronto. o nosso menino, que é acompanhado pela APNF, tem muito aquelas estereotipias daquelas reações quando os meninos ouvem aqueles barulhos muito altos, ele tende logo a colocar as mãos. Talvez o outro tenha observado isso muitas vezes e por isso ele tenha ido gritar, pode ter estudado, não sei, posso estar aqui a fazer um filme, mas para ser assim tão certeiro na forma de ir incomodar, de saber como ir incomodar o outro, palpita-me que ele deve ter observado muito bem as estereotipias. Sim, Sim, sim. Lá foi está, a testemunha, não é? As muito testemunhas bem e muito foram a bem, proteção do menino. completamente. É das primeiras coisas que se deve fazer, e ainda bem que fizeram, porque às vezes as testemunhas como a vítima também têm medo, não é? De depois acontecer comigo, portanto é melhor não dizer nada. E ainda bem que foram falar com os pais. É sempre bom este diálogo e testemunho e, enfim, a coragem, não é? A apelar à coragem
das pessoas, ensiná-los na coragem, ensinar as crianças a ter coragem, porque pela vida fora há de haver muitos desafios em que é preciso ter coragem para, enfim, para lutar por contra alguma injustiça ou por um mundo melhor, sei lá, é mesmo bom educar para a coragem. Completamente. E isso é, por acaso, já aqui no tópico 3 eu tenho mesmo esta parte da coragem, porque às vezes é difícil, obviamente, ser corajoso porque estamos com medo. Mas só o fingir que estamos com coragem, que somos corajosos e estamos confiantes, passa logo uma imagem ao bully e se calhar consegue prevenir o comportamento. Fazer um Porque bocadinho de bluff, isso, fake it till como you make it. encontramos muitas vezes na natureza, não é? As aves que às vezes põem as penas todas para se fazer a maiores, animais maiores, é muito interessante. Então, ótimo, vamos seguir. Foi mesmo um bom início para o próximo tema. Ok, então vou seguir. Passamos então para o tópico 3 e aqui vamos falar das estratégias, e eu vou falar da perspectiva de 4 grupos, portanto, da parte da vítima, de um colega, portanto, é um colega de uma vítima, da parte da família e dos professores. Começando então pela vítima. É mesmo muito importante que a vítima conte o que se está a passar a uma pessoa adulta de confiança, de forma a ser protegida e apoiada. E isto é um ato de grande coragem, que não só vai ajudar a vítima, como outras pessoas que possam estar na mesma situação, a ganhar essa coragem. É normal, obviamente, sentirmos insegurança e medo. No entanto, estas situações não podem permanecer em silêncio e a partilha com adultos é um passo mesmo importante e quase sempre indispensável para a resolução rápida e adequada. Para além disso, é recomendado que se evite o confronto com o bullying, mas caso isso não seja possível, devemos procurar manter a calma através da aprendizagem de competências socioemocionais, porque estas competências parecem ser assim a estratégia mais bem-sucedida para prevenir o bullying. Pode ajudar os jovens a identificar os seus sentimentos e a desenvolver competências de regulação emocional, por exemplo, da gestão da frustração, da tristeza, da raiva. E esta regulação pode ser feita com exercícios de respiração diafragmática, com relaxamento muscular progressivo, onde é ensinado um relaxamento de todos os músculos do nosso corpo. É importante mostrar atitude corajosa e confiante, ainda que não se sinta assim. Quando temos medo de alguém, não nos sentimos corajosos, óbvio, e além disso é mais fácil sentirmos corajosos quando nos sentimos bem connosco próprios. Mas às vezes, agir como se nos sentíssemos corajosos pode ser o suficiente para parar um bully, como estávamos a falar agora mesmo. Ainda, encorajar o bully a ir embora ou ignorá-lo, se incomodar, ser assertivo e dizer para parar, procurar um lugar mais seguro, pedir apoio imediatamente se acontecer algo, evitar andar sozinha por zonas isoladas e, muito importante, evitar sentir-se culpado por ser alvo deste tipo de agressões. A culpa nunca é da vítima. Ok, passando então para a perspectiva dos colegas. Em primeiro lugar, e como os colegas do curso. Madalena, essa Uhum. culpa, só vou explorar aqui um bocadinho esse Claro, aspecto da culpa. A vítima sente culpa como se provocasse essa agressão, do bullying sobre si própria, ou a culpa de declarar e contar a alguém e pedir ajuda. muitas vezes a culpa é pela impotência, porque não consigo fazer nada em relação a isto e sinto-me Ah, culpada porque estou a sofrer e não posso fazer nada. E não posso dizer. E pronto, e claro que também pode vir da primeira hipótese que disse, que é sinto-me culpada por ser um alvo fácil, e porque tenho estas características que me diferenciam e, portanto, sou um alvo, que não é realidade, é não muito é? interessante isso da culpa, eu acho que isso tem muito que se diga, de facto, Sim, porque sim, isso é muito confuso, eu acho, e percebo esse sentimento, claro, sim. claro. E Uhum. muitas vezes a tristeza que aparece em consultório de bullying é muito porque está a culpa. A crença base de todos os sintomas que estão a aparecer é a culpa, porque não Mas, disseram a tempo, pois, ok, porque pois, deixaram prolongar, porque ficaram pois. com medo. hum, E às muito, muito tantas a situação cresceu e nisso. pode até aparentemente ser irresolúvel, não é?
Uhum, Posso partilhar aqui em jeito de Sim. questão. Uma das claro. minhas sobrinhas, está agora com 16 anos, ela foi vítima de bullying. Percebemos agora que foi uma coisa prolongada no tempo, porque era gordinha e tinha os dentes tortos e não queria usar aparelho era muito gozada pelos colegas. Os pais lá a convenceram a usar aparelho e ela agora está magra, pronto, tem os dentes direitos e agora nesta fase, que está no 11º ano, é que está a revelar muitos problemas. Uhum, Ela era boa aluna, agora parece que tem medo de ir à escola, está nas aulas, sai da sala de aula, está a fazer testes, ausenta-se dos testes, vai chorar para o pé das auxiliares. Ou seja, está a entender que foi um processo, que foi uma bola de neve, foi crescendo e que agora, não sei, terá atingido um limite e que ela, numa fase em que teoricamente já não é vítima do bullying, agora é que está a acusar ali com um lado psicológico qualquer, que os pais não sabem, neste caso o meu irmão, não sabe o que é que há de fazer porque está a ser muito claro, que era uma boa aluna e agora está assim, aquilo terá sido uma bola de neve, foi crescendo, uhum, não se atuou, uhum, e agora, numa fase em que ela já não é vítima de bullying, é que está a demonstrar, está a exteriorizar, digo eu, todas estas preocupações e estes problemas. uhum, Pode haver uhum. mais casos assim, eventualmente, não sei. Sim, 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 sim. Ahm, Quase todas as vítimas de bullying prolongado, a longo prazo, demonstram algum tipo de patologia psicológica. Isto porque é exatamente a bola de neve ou o exemplo que eu gosto de dar do armário, não é? Porque abriram um armário e com roupa desarrumada foram enchendo o armário com a roupa e de repente o armário explode porque está cheio de roupa desarrumada, não é? E o passo seguinte é pegar em toda essa roupa, arrumá-la direitinha dentro do armário para haver espaço para outras experiências de vida que consigamos dobrar com as estratégias que vamos aprendendo. Agora, na situação em que a sua sobrinha esteve, é muito provável que ela tivesse de fazer um papel de forte, de corajosa, de confiante, entre aspas, não é? Durante esse processo. E agora que acabou, a guarda dela foi para baixo e, portanto, pode revelar o que está a sentir. E mostra ansiedade, desmotivação, provavelmente, dificuldades académicas, esta tristeza. É isso E, tudo. portanto, claro, e portanto aqui é mesmo importante haver um acompanhamento muito regular, para que não se vá mais abaixo, para perceber que tem valor, a autoestima, não é? Porque este emagrecimento dela foi porque ela quis ou por consequência do bullying. Acho que uma coisa terá levado à outra. Pronto, porque se calhar não foi Ou, uma coisa saudável, não é? Foi porque era vítima de bullying. Pois. ou estará a ser de novo vítima de bullying por outra razão, Sim, sei lá. Pode ser e nós não sabemos. Pronto. Ela não diz nada? Não, 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 não. não, não. Hum. está a ser acompanhada. Está a ter acompanhamento na escola, mas estão a Uhum, chegar à conclusão que não será suficiente e já estão a ver uhum, se cá fora. isso. Ok. Um acompanhamento mesmo clínico e regular, acho que vai ajudar muito. Aqui mesmo para construir esta caixa de estratégias e de ferramentas para lidar com o que ela está a sentir Mas agora, que estava a muito tentar perceber se é uma situação normal, porque ela no processo em si não aguentou, traçará esse o termo, aguentou, exatamente, e agora exatamente, é que o criou o bullying perfil. em si terá acabado, acreditamos nós, é que ela, pronto, desmoronou. Uhum, uhum. Não sabe. Nós também Ela, sabemos que a adolescência é uma fase Pois, de pode ser uma mistura de tudo, não é? Uma combinação muitas de coisas que. alterações de Pois, humor sim. não é muito difícil a adolescência. Eu pagava para não voltar lá. é das fases Sim, mais mas complicadas que Muito. abandonar a sala de aula a meio de um teste tem. e chorar para o pé É dos pânico. auxiliares não me Isso é um ataque parece. de pânico, parece, não é? É. Ela é boa aluna, pois agora não está Sempre com boas, foi, sempre foi. Agora sempre foi. está a deslizar um bocadinho. Parece que é um ataque de pânico de vir a falhar, não sei. Como no ataque de pânico, por norma, a pessoa tende a evitar a situação onde ocorreu o ataque de pânico. Nestas situações de bullying, às vezes as pessoas, pós situação em que sofreu tanto, também tendem a evitar o sítio porque têm medo, não é? Que aconteça novamente, até mesmo que seja uma coisa muito inconsciente da parte delas. Mas aqui era mesmo essencial trabalhar com ela a autoestima, a autoconfiança e perceber que, e respondendo só primeiro à pergunta, é normal.
é normal isso acontecer, mas é mesmo importante trabalharmos, porque, claro que há a adolescência no meio, mas a partir do momento em que as coisas impactam a vida, é preciso trabalhar nisso, não é? Porque está a impactar academicamente, socialmente, pessoalmente, não é? E portanto é mesmo importante, e acho ótimo que continuem nesse processo de encontrar alguma coisa cá fora para que ela consiga ultrapassar esta situação e ganhar estratégias e ferramentas para o futuro, porque vai ganhar para todas as situações adversas que vai encontrar. Porque nestes Muito casos os bem. pais sozinhos não têm ferramentas para dar resposta. E os pais podem tentar aprender, mesmo com as consultas de aconselhamento parental, conseguem ganhar muitas estratégias também para ajudar em casa. Claro que como adolescente, às vezes a relação pais-adolescente é mais complicado, não é? Pois. Porque os adolescentes tendem a isolar-se mais, mas há sempre coisas a Sim, é um fazer. comportamento típico agora é fechar-se no quarto. O isolamento, claro. Madalena, mas gostei muito da analogia com o dobrar a roupa. Portanto, não é para desaparecer, é Não, para olhar, dobrar e tornar mais isso, pequeno, não é? Tornar mais isso, pequeno. Exato. isso. Com espaço para outras coisas e até para nós vermos as coisas lá, o que aprendemos com elas, não é? Ficar Sim. lá, claro, sempre. Nada se elimina. Mais alguém quer esclarecer algo ou tirar alguma dúvida ou partilhar algo? Às vezes não há razão nenhuma para se sofrer de bullying, não é? Quer dizer, basta ter um pelo a mais, já, um pelo a menos, já é motivo, é tudo, pronto, é maldade pura. Uhum. Uhum. Então, vá. Ok. Sintam-se à vontade para ir perguntando e para me interromper. Então, pronto, vamos passar aqui para a perspectiva do colega de uma vítima de bullying. E como no caso na escola da professora Elsa, que as testemunhas, o que as colegas fizeram muito bem, que foi relatar imediatamente a um adulto, não é? Professores, psicólogos, os pais. Aqui os colegas devem explicar exatamente o que se passa da melhor forma possível, portanto, com os detalhes todos que conseguirem. Se, em vez de serem meros espectadores, o denunciarem, estão a proteger o colega e evitar que a situação se repita no futuro. Depois, fazer amizade com a vítima. Por exemplo, almoçar com ele ou convidá-lo para ir jogar à bola ou ir ao bar. Isto pode ajudar porquê? Porque muitas vezes as pessoas vítimas de bullying sentem-se sozinhas e excluídas. E a nossa amizade pode fazê-las sentir melhor e acompanhadas e até evitar o bullying, porque os bullies tendem a atacar pessoas que estão mais sozinhas. E por último, a intervenção, óbvio. Quando vemos um bully a atacar alguém, podemos dizer-lhe para parar e convidar o colega que está a ser atacado a ir-se embora connosco. Isto resulta melhor se, em vez de fazermos isto sozinho, conseguirmos chamar um grupo de amigos para irmos lá e tentar intervir e parar a situação. Ok. Passando então aqui para a parte de família de pais. Em primeiro lugar, e muito importante, identificar aqui os sinais de bullying e distinguir dos conflitos normais. Nem sempre é fácil identificar os sinais de bullying porque muitas vezes não os verbalizam, não é? Ou mesmo distinguir estes comportamentos de outros conflitos e discussões. Eu tentei dar alguns sinais no início da apresentação e a apresentação vai ficar gravada mesmo nesse sentido para irem ver quando quiserem. Quer os jovens, quer os pais devem aprender a fazer esta distinção entre bullying e conflito normal, bem como a reconhecer, recusar e denunciar comportamentos de bullying. Assim, o aprender sobre o bullying é um dos passos mais importantes para o prevenir. Os pais podem ajudar as crianças e os jovens a compreender o que é o bullying, como se podem defender da forma mais segura. Dizer que o bullying é inaceitável e garantir que sabem como procurar ajuda. Mesmo quando não conseguem resolver o problema diretamente, os pais podem dar conforto, apoio, conselhos sobre como lidar com o bullying. Por exemplo, dizer um para de forma direta e confiante, ou ir simplesmente embora, permanecer junto de adultos ou de outros grupos de crianças, portanto, não ficar isolado, não ficar sozinho em zonas propícias a. E claro, o estar atento, manter um diálogo aberto e incentivar atividades que aumentem a confiança. Muitas vezes bastam 15 minutos de conversa diária para reassegurar os jovens que podem falar com os pais se tiverem um problema. Estas conversas podem surgir a partir de perguntas como:
diz-me uma coisa boa ou má que tenha acontecido hoje. Ou sentes receio de algum colega na escola? Ou, por exemplo, numa situação de bullying, em que adulto é que confiavas? Portanto, este tipo de conversa diariamente, que não é preciso ser muito tempo, ajuda muito os jovens a sentirem confiança com os pais e a falarem sobre os assuntos difíceis. Claro que os pais também podem encorajar as crianças e os jovens a fazerem outro tipo de atividades fora da escola, que gostem, e a desenvolver interesses que aumentem a sua confiança e lhes permitem fazer outro grupo de amigos. Ok. Madalena, também é Uhum. importante perceber que a criança ou o jovem a sentir que ao partilhar esse adulto vai ter uma ação. Claro, Ou seja, também é bom dizer à criança ou adulto, olha, caso isto aconteça alguma vez, fica ciente ou seguro que há isto e isto e isto que se pode pôr em marcha e acabar com essa situação. Pronto, no fundo, projetar um bocadinho, não é? Imaginar como é que seria se fosse e Uhum. para confortar, Claro, porque claro, a resolução deste problema pode-se se calhar a criança vítima de bullying pensa que não tem solução ou que é tremendamente ou oneroso ou vai gerar mais conflito ou vai ser Uhum. impossível para os pais e até vai perturbar os pais. Portanto, é preciso também perceber que a resolução é algo execuível. Uhum. Exatamente. E E nunca transmitir, minimizar e transmitir isso. Isto tem isso. resolução, isto cura-se. Claro, claro. E juntos, em grupo, vamos conseguir resolver isto. Não Uhum. minimizar a situação, dizer que teve coragem de partilhar com os pais. Portanto, recompensar o filho por ter feito uma coisa que custa, mas que é importantíssima para cessar o comportamento. Claro que sim. Ok. Então, passar aqui para. Mais alguém tem algum comentário? Alguém quer intervir? Hum, ok. Então, a nível de professores e educadores, ainda bem que, como a Elsa estava a dizer, em algumas escolas já existe sensibilização. E, portanto, o meu primeiro tópico é mesmo nisso, o sensibilizar para o bullying em sala de aula, portanto, abordarmos o tema, por exemplo, através de leituras ou vídeos, trabalhos de grupo e fomentar aqui a discussão sobre o fenómeno. Implementar ações de formação e sensibilização com o apoio de psicólogos ou da escola segura para detectar de forma precoce a prática de bullying e, idealmente, evitar que ocorra, não é? Interferir imediatamente nos comportamentos de bullying. Os professores aqui conseguem contribuir para diagnosticar os vários aspectos do comportamento do bullying, onde, como, quem, com quem, por exemplo, através de questionários aplicados aos alunos. E depois, claro, interferir ao menor sinal de bullying, orientando o jovem no sentido do respeito e da empatia. A educação para a igualdade e promoção do ambiente de respeito, a criação de políticas anti-bullying e incentivar o papel das testemunhas, por exemplo, como aquilo que estávamos a dizer no início, não sei se lembram da caixa anónima, em que as pessoas podem colocar lá as situações que observaram sem precisar de dizer quem são. O dialogar com pais e cuidadores e contribuir para um clima mais positivo na escola e o implementar programas de desenvolvimento de competências socioemocionais com o apoio de psicólogos, que são as competências que falámos no início, da situação das vítimas, que são as que ajudam mais a minimizar o bullying nas escolas. Ok, ainda trouxe aqui só um pequenino resumo para o que fazer se o meu filho for vítima. Portanto, ouvirmos com empatia, que era o que a Elizabeth agora também estava a dizer, ouvirmos com empatia, elogiarmos a coragem, não minimizar a situação nunca, marcar uma reunião com a escola e manter o contacto para resolver o problema o mais rápido possível e ensinarmos estratégias para manter-se seguro e encorajar a fazer novos amigos. Às vezes o ensinar estratégias e manter, quase todos os dias tentarmos motivar o filho com as estratégias, com alguns adolescentes que possam ter algum tipo mais de dificuldade cognitiva em perceber as estratégias, em perceber o que fazer, em defender-se, é das coisas mais fundamentais que podemos fazer. Por
Porque há meninos que com o déficit cognitivo não conseguem perceber o que fazer e às vezes podem achar que é normal. E, portanto, aqui o papel dos adultos é fundamental nestas situações. Mostrar o que é normal, o que não é normal e ensinar as estratégias todas, vezes sem conta, até eles perceberem realmente o que é que devem fazer e o que é que não devem fazer. Se, se, por outro lado, o filho for o bully, é importante nós reconhecermos e abordarmos o comportamento negativo, passar mais tempo com o filho, monitorizar atividades e estabelecer regras, evitar os castigos físicos e promover padrões de reação mais empáticos, e marcar uma reunião com a escola e psicólogo escolar e definir em conjunto estratégias para resolver o problema. Ok, eu agora ia falar aqui de aspectos essenciais, mas antes de fazermos a conclusão, se alguém quiser fazer uma pergunta agora sobre estes tópicos. Conhece algum jogo? Às vezes as pessoas podem ter dificuldades em falar, mas eu acho que há um jogo de cartas que aborda estes temas e que pode. e que, eu vi isso na Feira do Livro o ano passado Uhum, e, no fundo fazem simulações, não é? uhum. Situações Situações. e pedem aos jogadores indicações de como haveriam de resolver aquele problema. Portanto, é um bocadinho essa simulação que Isso. ajuda a antever e antecipar problemas e resoluções. Acho que é muito interessante também. É uma ferramenta também muito útil. Sim, 100%. Com crianças, eu em consulta uso muito jogos de uma marca que é Ideias com História, que se calhar foi essa que a Elizabeth viu que Talvez. estava na Feira do Livro. Eu até Que tem- deixei na nossa sede, acho eu, o jogo. Mas vejo que as cartas têm um tamanho muito pequeno de letra e Hum, isso não é o mais adequado para as nossas crianças. Algumas das. certo, certo. Mas se calhar é isso, sim, ideias com história. Mas há vários. Este e também há o Happy Gang, que também ensina aqui mais partes socioemocionais. Há vários jogos e cartas que para meninos mais pequeninos faz todo o sentido porque é muito mais fácil aprender através da brincadeira, não é? Pronto, e são jogos muito bons mesmo. E livros também, a leitura também é uma coisa ótima. Quando estamos a ler ou quando estamos a escrever situações, porque às vezes as pessoas não gostam de verbalizar por vergonha. É isso. O escrever também é manter um diário, por exemplo, um sítio onde se possa escrever o que sentem, também é uma coisa ótima a fazer. Um público, um diário, mas privado, ou uma Sim, folha na pode escola. ser, pode ser privado. E em consulta nós fazemos muito isto, que é incentivar a escrita terapêutica e deixá-los Aham. à vontade para, se quiserem trazer e partilhar connosco, podem trazer, mas não são obrigados, porque é privado. Agora, O que é que estávamos a falar? de altura, mais ou menos, em que Ah, costuma aparecer. Quando entram no contexto escolar, em que estão mais tempo na escola, mais independentes, é quando costumam aparecer mais comportamentos. uhum, Mas atenção, que também pode aparecer no trabalho, já em adultos. Há, uhum, há colegas de trabalho que são autênticos bullies, não é? Pronto, e uhum. portanto, não é só na escola. Sim, 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 claro que não. Pois. Ok, ok. Ok, então, hum, para tentar concluir aqui tudo o que foi dito, enquanto pais, professores, cuidadores, colegas, amigos, simpatizantes da NF, é a nossa responsabilidade criar aqui um ambiente de apoio, onde todos se sintam seguros e respeitados. Que a NF, como potencial catalisador destas situações de bullying, necessita de uma atenção especial e reflexão no que concerne a este tema. E assim, são vários os aspectos a ter em consideração, nomeadamente a existência de um canal de comunicação aberto e seguro entre os pais ou cuidadores e o jovem, porque tal permite não só a detecção precoce de comportamentos mais negativos, indiciadores de problemas, mas também facilita a transmissão imediata de situações de abuso por parte da vítima, possibilitando assim o endereçamento do problema de forma mais rápida e atempada. Aqui a rapidez no tratamento e na detecção é fundamental. A aprendizagem de técnicas que permitam a detecção de que algo não está bem, mesmo sem manifestação clara por parte da vítima, portanto, o estar atento aos sinais de alerta, sintomas mais comuns. O trabalho em rede,
com outros adultos na esfera da relação da vítima é essencial também para coordenar aqui ações e acelerar resultados. Obviamente que o trabalho com o bully e o seu contexto, nomeadamente a família, é igualmente relevante, já que não só contribuirá para um melhor acompanhamento da situação, como também para prevenir ou detectar outros casos de abuso, assim como ajudar a resolver as questões e desafios do próprio bully. E claro, não podia deixar de dizer o acompanhamento psicológico e aqui falar outra vez da parceria que existe entre a PNF e a Oficina de Psicologia, com o intuito de ajudar qualquer um dos envolvidos, portanto, tanto as vítimas como os bullies, como as testemunhas e famílias, ajudá-los a processar esta situação da melhor forma, conseguir, como estávamos a dizer anteriormente, construir a caixa de ferramentas, arrumar a roupa direitinha no armário, para conseguirmos continuar a viver a nossa vida de forma mais pacífica e com grandes motivos para sorrir. E pronto, portanto, as taxas de bullying na NF são muito altas e que pode estar a ser subestimado, dada a falta de pesquisa sobre este tema e até sobre a própria doença, que foi um tema que nós falámos muito na academia. E, portanto, nós aqui estamos todos numa posição única para começar a pensar, construir, desenvolver, implementar programas e intervenções para lidar então com esta alta taxa de bullying contra a população NF. E pronto, agora deixo aqui o espacinho para falarmos, discutirmos. Mais um pouco. Ahm, Aqui o contexto do agressor também muitas vezes precisa de ajuda, não é? Para poder resolver. Pronto, é isso mesmo. Uhum. Não deve ser fácil para um pai receber a comunicação da escola ahm, com esses assuntos, não é? E ter que Claro, fazer qualquer coisa. claro, 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 claro. Aí sim a culpa, aí sim a vergonha e Uhum, uhum. a Muita necessidade de culpa dos ação. pais, é verdade. Pode até nem ser culpa, porque, Claro. enfim, os pais e a educação dos pais não é tudo na vida de uma pessoa, Uhum, não é? uhum, uhum. Há um crescimento E, pessoal e umas escolhas pessoais. claro, até porque pode nem ter mesmo nada a ver com a família, não é? A família ser. E por isso sentirem culpa, porque se calhar o que é que eu fiz? Eu achava que estava a fazer bem, não é? O que é que eu não vi a tempo, sim? Isso. Como é que esta pessoa fez, enfim. Então, mais alguma pergunta? Nós fomos tanto falando durante É verdade. a apresentação, O ponto 4 foi ao longo da apresentação toda. distribuído. Sim, é muito importante este tema. Eu acho dar a noção do que é certo e o que é errado, o que é inaceitável, não é? Uhum. E gosto muito da caixinha de ferramentas. Para mim, algo de bom a sair desta tertúlia é mesmo esta caixinha de ferramentas que todos nós podemos transportar Uhum. e oferecer uma ferramenta ou outra aos outros. Claro. Sim, eu tenho essa noção de que se a pessoa pensar eu existo, eu ocupo espaço, eu preciso de tempo, eu preciso de uma casa, de um sítio seguro, a pessoa tem que ter esta noção que merece, precisa e pode exigir, até certo ponto, pode exigir proteção e apoio, não é? Uhum. Não é uma coisa transcendente, não é errado, não é demais, é mínimos mesmo. Claro. Vou Claro que sim. sentir-se segura, ir para a escola feliz, vir da escola feliz, ir para o trabalho feliz, são básicos, ainda bem. Muito obrigada, PNF e Madalena, pela sessão. Foi um bom momento. Obrigada. Quem é que está a falar? Ainda bem. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Era a Helena? Sim, sim. Ah lá, sim, sim. Sim, foi muito interessante. Foi uma boa sistematização e ajuda aqui a pôr as coisas de uma forma muito organizada e clara. E pá, ainda bem que foi gravado, poderemos depois rever. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada eu. É isso. Está bem, eu acho que nós ainda. Muito obrigada, Madalena.
Gosto. Foi muito dinâmico, foi muito criativo. Ahm, Nós ainda não decidimos o tema da próxima reunião, da próxima tertúlia. Muito provavelmente será algo com uma assistente social e, no fundo, mostrar-nos como é que se navega em todas estas plataformas de apoio de serviços ou de materiais, de equipamento, enfim. Ela vai nos dar assim uma perspectiva do que existe, do que é que os doentes com doenças raras podem e devem e merecem ter e solicitar, portanto, ajudar a navegar como é que no IFP se pede ajuda, como é que na Segurança Social se requer um documento ou uma junta médica, etc. Vai aqui, será para março, penso eu. Temos que ver agora, combinar com ela melhor essa disponibilidade. E é assistente social da RD Portugal, das Doenças Raras Portugal. Portanto, acho que é algo bastante útil e vai permitir esclarecer muitas dúvidas, certamente. Também gostava de anunciar, aproveitar para anunciar que o nosso encontro anual vai realizar-se em maio. Ainda esta semana talvez faremos o anúncio da data precisa, em que podemos todos estar juntos e falar mais um pouco. E acho que é tudo. Madalena, para si também foi bom estar aqui connosco? Ótimo. Esqueci-me de pôr o último slide. Foi ótimo mesmo. Que bom, que Aprendi bom. muito também convosco e esta partilha de casos e de estratégias e de situações que acontecem, para mim é muito bom. Que bom. Madalena tem, Obrigada. ainda é muito nova para ter filhos, mas com certeza vai também ter que lidar com estas situações um dia. É verdade. Espero que de forma positiva e saudável. Sim, muito boa sorte. Bem, um Obrigada. beijinho, Obrigado. até à próxima. Um beijinho Obrigada. e obrigada pela oportunidade.